www.depaulacontadores.com.br e Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes, fone 2102-2500. Agora são 11h02. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento. Agradeço antecipadamente a sua audiência. Começa mais um Contraponto da Cultura, a Voz do Povo. Sexta-feira, na semana 17 de março do ano de 2017, cristãos católicos comemorando o dia de São Patrício, que nasceu na Inglaterra. São Patrício era de uma família cristã que vivia em uma região rural, porém aos 16 anos foi capturado e levado para a Irlanda como escravo, onde faria por 6 longos anos o trabalho de pastor. Eu volto a repetir que os cristãos católicos comemoram o dia de São Patrício. E a produção diz que não sei, Enes, se era sexta-feira, mas era 17 de março. Em 1855, o povoado de Santo Antônio de Aracaju, hoje apenas Aracaju, foi elevado à categoria de cidade e capital do estado do Sergipe. Em 1959, Dalai Lama fugiu para a Índia depois de tentar emancipar o Tibete da ocupação chinesa. Dante Quadra, bom dia, Dante. Bom dia. Vai continuar chovendo, não vai continuar chovendo? Deve continuar chovendo, sim, o clima mais ameno aqui em Foz do Iguaçu, deve continuar assim durante todo o final de semana. A previsão de pancada de chuva, aquele temporal que caiu na madrugada de ontem, né, não deve se repetir no final de semana, mas deve continuar o tempo chuvoso e nublado. 29 graus é a máxima para hoje. Cida, bom dia, Cida. Vem Dom Laurindo no segundo quadro do programa, quem mais? Dom Laurindo Guizage, para falar um pouquinho com a gente a respeito. O que a gente fez já com várias entidades no início, quando começou a discussão do eleitoral, da segunda etapa de eleições em Foz do Iguaçu, é uma fala com as entidades, com as pessoas sobre a consciência do voto. E o Dom Laurindo vem nos acompanhar nessa fala a partir das 12h15 para nos trazer mais informações e falar um pouquinho sobre essa consciência do eleitor, a qual já desenvolvemos essa ação com várias outras entidades, quando foi anunciada a segunda etapa de eleição em Foz do Iguaçu. Existia a possibilidade, a senadora Marina Silva estar conosco? Para segunda-feira. Para segunda-feira? Para segunda-feira. Segunda-feira. 12h15 no Contraponto. E o Rubens Bueno viria também ou não? Hoje às 17 horas. 17 horas. Está conosco já nos estúdios da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu a candidata a... Deixa eu pegar aqui. Cadê a minha produção? A professora Joane Vilela, né? A Joane, que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Cultura, daqui a pouquinho eu apresento, ela vai ser entrevistada pelo Contraponto da Cultura, encerrando a rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Enes, bom dia, Enes. Qual é o teu destaque, Enes? O destaque vai para a operação da Lava Jato Vaca Magra. O que tem essa? A Vaca Magra, uma operação que envolve fiscais do Ministério da Agricultura, juntamente com os maiores frigoríficos deste país, de passagem JBS, Friboi, Seara e... Deixa eu ver aqui, senão... E os caras roubando do Ministério e pagando o Roberto Carlos. BRF e JBS, que são donos do Big Frango e de Seara Alimentos. É muita sacanagem disso aqui, porque os fiscais fraudavam laudos sanitários de alimentos. Nós não estamos falando aqui de veículo, não estamos falando aqui de geladeira, de celular, não. Eles fraudaram exatamente alimentos, concedendo, digamos, laudos irreais e com isso até, digamos, ameaçando a saúde de muitos brasileiros. Nós estamos falando das maiores empresas de alimentos processados deste país. O negócio é muito grande, Nelson. Está envolvendo 1.100 policiais federais. Eles estão cumprindo 309 mandados judiciais, 27 prisão preventiva,
11 de prisão temporária, 77 de condução coercitiva e 194 mandados de busca e apreensão em residências e localidades nos estados aqui do Paraná, Minas Gerais e Goiás. Executivos da Friboi foram presos hoje de manhã. Foz também com 12 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária, 2 de condução coercitiva, 50 policiais divididos em 12 equipes em Foz do Iguaçu. Aqui no bairro Campos do Iguaçu, a gente acompanhou a equipes da Polícia Federal quando estava na rua Guaíba, fazendo um trabalho de busca e apreensão desde as 6 horas da manhã, saindo de lá por volta de quase 10 horas, com vários documentos sendo encaminhados para a Polícia Federal. Coletiva na comunicação da Polícia Federal em Curitiba. Bom, o fato é que corrupção a cada milímetro quadrado. Nos grupos aqui do Paraná está sendo postado que tinha até papelão moído em meio à carne moída. Essa veiculação do papelão moído em meio à carne moída. Papelão. E os fiscais do Ministério faziam vista grossa, recebiam propina? Como é que era o negócio? Exatamente isso. Eles tinham acordos firmados, né, entre eles, os fiscais do Ministério da Agricultura e os executivos dessas empresas que processam esses alimentos. Havia uma forma de corrupção entre os fiscais e os empresários. Agora, a gente tem porque além da corrupção é um banditismo, né? Quer dizer, o fiscal mais sabendo do que isso. banditismo, porque está mexendo com a qualidade de alimentos. Para você ter uma ideia, os fiscais do Ministério da Agricultura sérios, quando vêm os caminhões de carnes lá do Paraguai em direção a São Paulo, eles medem inclusive a temperatura do baú para verificar se está dentro dos padrões exigidos. Se tiver meio grau a menos, eles seguram uma carga até que se complete aquela temperatura desejada. Agora, você imagine exatamente conceder laudos irreais para que esses alimentos, e não é só a carne bovina, não, frangos, frango, por exemplo, né, chegue à mesa do consumidor, sabe lá o que é que contém aquilo. E nessas horas não dá para relativizar, né? Eles têm carne que chegava tudo. Na Europa e na Espanha também, essa carne. Importada. Olha, para você abrir mercado internacional, principalmente com a questão de alimento, a Europa, por exemplo, é muito, muito, muito exigente. E você, sendo barrado uma vez, demora para abrir novamente a possibilidade de exportação e tal. Nós já tivemos, né, problema com aftose, problema com uma série de outras situações. Agora, o Ministério... Quer dizer, a Polícia Federal Brasileira dizendo isso, porque ninguém das embaixadas aí desses países compradores do Brasil vão ficar sabendo, né? Eles, olha, a carne que nós estamos processando e exportando para vocês é assim, ó, e dá tinta do pano. É papelão, o que mais se dá? Inclusive a Apucarana, onde está instalada uma das empresas aqui, a Unifrango, a operação é muito grande, um número muito grande de policiais, já que a indústria está concentrada na cidade de Apucarana. Apucarana, cidade alta lá, né? Os candidatos mandaram as agendas do dia de hoje, são 6 candidatos e uns não mandaram. O candidato Chico Brasileiro e vice o Newton Bobato, que é candidato a vice, na coligação Foz Levada a Sério, hoje pela manhã fizeram a gravação de programas para a TV, à tarde uma caminhada na KLP e à noite reunião no Jardim São Paulo e Jardim Panorama. O candidato Irineu Ribeiro e a vice Maria Cirlei não enviaram agenda. Da mesma forma, também não enviou agenda o tenente-coronel Janque, que tem o seu vice, o Carlos Osório. O doutor Osli Machado, junto com Eduardo Espada, acordaram cedo. Foram para uma reunião às 7h40 com funcionários do Mufato, às 8h30 já estavam lá com os moradores da SOAB, 9h30 fizeram uma reunião com empresários, 11h30 entrevista em emissoras de rádio, meio-dia almoço com funcionários do Rafaim, às 15h vão recepcionar o deputado federal Rubens Bueno, às 16h entrevista na Gazetinha, acompanhado do Rubens Bueno, que deve vir aqui na Rádio Cultura, conforme anunciou a Cida, às 19h30 reunião no Hotel Foz Garden e às 11h
universitário com jovens no Templo Central. A agenda do candidato Marcelino de Freitas e o vice Sandro dos Santos do PT não enviaram a agenda no dia de hoje. E o candidato Felipe Mansur e a vice Joane Vilela, da coligação Foz Acima de Tudo, estiveram hoje pela manhã fazendo uma reunião técnica, às 11h30 visita Rede Foz BR 277 Parque Presidente, enquanto a Joane está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, e às 19h30 uma reunião com o pessoal do SISMUF. Tá? Então essa é a agenda dos candidatos. 11h, 12 minutos e 25 segundos. Confira as ofertas para essa sexta e sábado no Mercado e Açougue Iguaçu. Coca-Cola 2 litros 5,75, Guaranaquate 2 litros 3,25, arroz Sabor Sul branco 5 quilos 11,75, farinha trigo sol 5 quilos 8,75, óleo de soja leve 900 mililitros 3,65, o leite Lativida integral 1 litro 2,59. Mercado e Açougue Iguaçu, na rua Tibagi 720, no bairro Campos do Iguaçu. Telefone é 3028-4362. Eu não me lembro o nome do ouvinte ontem, mas ele fez uma pergunta do que eu particularmente achava desses apoios né, de autoridades maiores em nível estadual e municipal. Bom, olha, gente, eu não levo isso muito em conta. Se nós pegarmos a última eleição, o Paulo McDonald coordenava a campanha da senadora Gleice Hoffmann, né, do PT. O deputado Chico Brasileiro e o prefeito Reni Pereira pediam um voto para o Beto Richa. Na última campanha, para quem mais aí me ajuda a lembrar? O Coronel Jean, que eu não estava, não era candidato, o Marcelino não era candidato, o doutor Osli não era candidato, mas o PPS pediu voto em nível nacional para o PSDB, né? O PPS pediu voto para o PSDB. A senadora Marina Silva, no segundo turno, pediu voto para o PSDB. Então, para você dizer agora, o fulano está não sei com quem, então isso vai alterar, eu não sei se... Né? Eu acho que não é por aí que define, Enes, ou é por aí que define a coisa? Não define, mas que ajuda, né? Ajuda? Em determinados casos. Às vezes atrapalha. Não é uma regra geral para todos. Ela não é, digamos assim, para valer para tudo e para todos, não. Mas que tem uma ajuda substancial, isso sim tem. Não, é que eu vejo, por exemplo, candidaturas que dizem assim, este candidato é candidato do governador. Caramba, ontem eu estava pedindo voto para esse governador. Sim. Então, eu não sei o que não ajuda, então. 11h e 14 minutos com 50 segundos. Então, para eu ser cronológico e cumprir aqui, eu fiz esse embromeixo aqui também, porque eu quero apresentar a professora que é pós-graduada em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública de São Paulo, pós-graduada nas áreas de Educação, Administração e Supervisão Escolar, Educação Infantil e Séries Iniciais, além de Educação Especial e Letras pela UniOeste, cursou a Faculdade de Harvard. Eu estou correto no meu inglês com Harvard? Eu acho que sim. Foi docente das séries iniciais, supervisora escolar, diretora de escola, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Foz do Iguaçu, diretora do Departamento de Ensino Fundamental e secretária da Educação. Em São Paulo, ela foi secretária adjunta da Educação e foi conselheira do Conselho de Curadores da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, conselheira dos Conselhos Diretor e Executivo da Fundação Paulista de Educação e Tecnologia, membro do Comitê Gestor da Política Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância em São Paulo. E eu apresento, então, a candidata a vice-prefeita aqui em Foz do Iguaçu, Joane Vilela. Bom dia, Joane. Obrigado mais uma vez por você estar aqui na Rádio Cultura. Honradamente a recebemos aqui. Muito obrigada. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Dante. Bom dia, Cida, Enes. A equipe que está aqui também, está conosco, a Karen e a Cíntia. E cumprimentar também todas as pessoas que nos ouvem e também quem assiste pela internet, né? Hoje a voz tem imagem. Tem imagem, então, verdade. Cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem. Só para corrigir um pouquinho, doutor Nelson, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade em Harvard. Eu fiz, na verdade, um curso, que é um curso voltado para líderes públicos. É um curso específico
específico, um curso de curta duração, exclusivo para líderes públicos. Então, para pessoas que atuam no setor público, um curso exclusivo também para as pessoas que moram no Brasil e tiveram oportunidade, então, de fazer lá em Harvard, na Kennedy School, para ser mais específica, na Universidade de Harvard, um curso. Ô, Joane, evidentemente que o teu currículo e a tua capacidade de gestor à frente da Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu levou Foz do Iguaçu a conquistar os primeiros lugares nesta ferramenta, nesse mecanismo que afere o grau de qualidade do ensino fundamental brasileiro, e Foz do Iguaçu saiu lá de baixo e foi galgando, chegando a apresentar escola de melhor nota no Brasil. Comparando do teu tempo de secretária com o que está hoje, muita coisa mudou, e se está muito pior, o que tem que ser consertado? Qual é a avaliação que você faz disso? Doutor Nelson, eu tenho uma avaliação prospectiva da educação para Foz do Iguaçu. Então, nós temos uma avaliação do período que estivemos na Secretaria de Educação, e eu digo em todos os fóruns, em todos os espaços que eu vou, todas as oportunidades que eu tenho de dizer, eu falo da importância da equipe que esteve na Secretaria de Educação e falo da importância fundamental dos educadores desta rede, que são educadores engajados, educadores competentes, educadores dedicados, que permitiram, claro, que nós tivéssemos índices bons no IDEB, um indicador, mas permitindo que nós tivéssemos também zerado a evasão escolar. Nós chegamos a 0 na evasão escolar. Nós reduzimos significativamente os índices de reprovação. A Prefeitura de Foz, a Rede Municipal de Foz, por muito tempo ela apresentou um índice em torno de 15% de reprovação. E nós chegamos a índices próximos de 2%. Sem contar em todas as estruturas, nós construímos laboratórios de informática, nós construímos os centros de convivência, as escolas, 75% da rede foi reconstruída, criamos equipe multidisciplinar com fono, com assistente, com psicóloga. Agora, eu sou muito honesta em dizer, quando me perguntam se eu quero que a nossa administração seja uma administração como foi Paulo McDonald. E eu respondo sem nenhum tipo de pudor que a nossa administração, Mansur, a administração conosco, ela vai ser uma administração melhor do que foi com o Paulo McDonald. Porque nós estamos em outro momento histórico, nós temos uma outra construção, nós temos um outro período e nós temos sim condições de levarmos Foz do Iguaçu para sair desse processo que ele se encontra atualmente. O que eu entendo que nós devemos fazer, e aí para falar um pouquinho especificamente sobre algumas questões da educação, nós tivemos a oportunidade de construirmos 11 centros de educação infantil, nós deixamos 5 prontos para começar o processo de construção, nós deixamos 3 já em processo com o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O que eu entendo é que nós temos que, imediatamente, então logo nós chegarmos à Prefeitura, né, em caso de sermos vencedores, nós precisamos iniciar imediatamente um processo de ampliação das vagas na educação infantil. E aí eu quero dizer a você, a todas as pessoas que nos ouvem, concreta e objetivamente, que nós temos clareza de quais são as decisões que precisam ser tomadas para que isso aconteça. Então eu vou lhe dar alguns exemplos. Nós temos, e aí passou no Fantástico domingo, né, não sou eu que estou dizendo, a reportagem do Fantástico mostrou uma mãe de aluno, uma pessoa da comunidade, fazendo referência a um centro de educação infantil que foi construído há mais de 4 anos e está fechado. Esse centro já foi inclusive depredado, porque ele ficou vazio e ele está localizado na comunidade do Jardim São Paulo. Esse centro ele precisa imediatamente ser colocado em funcionamento, né, com equipe de profissionais, com toda a equipe, com a infraestrutura necessária para que as crianças ali estudem. Nós temos outros 2 centros, e eu vou dar nome, Zilda Arnes e Guilherme, 2 outros centros que foram concluídos e que não estão com toda a capacidade de atendimento. Tem um total de 8, 10 salas, porque esses números ainda não são públicos, mas um total de 8, 10 salas, poucas estão sendo usadas, algumas salas ainda ociosas. Nós temos também o CEMEI Moraci Favassa, que é um CEMEI no Porto Meira. Nós construímos uma outra unidade, e essa outra unidade, ela foi, na verdade, toda a equipe, professores, a equipe de profissionais, de alunos, ela foi remanejada para ficar nesse espaço novo, e a Moraci foi fechada. Em uma comunidade, em uma localização em que o índice de demanda sempre foi alto, que é o Porto Meira. E aí as mães, ontem mesmo,
mesmo, doutor Nelson, eu conversei com uma mãe, eu estava lá no Porto Meira, conversei com uma mãe que ela tem que se deslocar para levar a criança no outro CMEI, porque ali perto da casa dela foi fechado. Então é um CMEI que nós precisamos colocar em funcionamento. Para além disso, nós também temos algumas escolas que podem ter salas ociosas e que têm plenas condições de atender a educação infantil de 4 e de 5 anos. Vou lhe dar o exemplo da Escola Parigô de Souza. A Escola Parigô de Souza não tem nenhum CMEI ali perto e é bem provável que nós tenhamos uma demanda assim para crianças de 4 e de 5 anos. Então nós temos plenas condições de adequarmos as salas e atendermos ali a educação infantil, porque as escolas de ensino fundamental, elas podem sim, desde que estejam dentro do processo legal, atender a educação infantil. Você entende que o fechamento ou a não abertura dessas escolas que você cita, desses centros, ele está só na vontade política ou há um impedimento legal que não se pode... Falta pessoal, falta... O que é? Bom, vamos tratar da questão financeira. Quando você precisa abrir um novo CMEI, é óbvio que você precisa de mais pessoal. Não existe hipótese do Dr. Nelson de nós abrirmos um espaço de forma precarizada. O que é precarizado? Com o professor atendendo sem a formação, com um número muito grande de crianças por educador, não existe hipótese da gente concordar com isso. Isso é inaceitável, ainda mais da gente, né, de mim, enfim, que sou uma educadora e que defendo de forma intransigente o professor. Agora, você contrata mais pessoas, você faz o contrato também para alimentação, as pessoas que vão cuidar do processo da limpeza. Para isso, você não usa como justificativa a falta de recurso financeiro, porque você recebe. O Fundeb, ele é pago com base no número de crianças atendidas. Quanto mais crianças você atende, mais recurso você recebe. E tem um outro cálculo ainda. A criança que permanece em período integral, o recurso que vem é maior. O recurso do Fundeb é maior. Você tem recurso da alimentação escolar, que também é calculado com base no número de crianças, de alunos matriculados. Você tem recurso do salário educação. E você ainda tem um outro programa que se chama Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso, ele tem exatamente o objetivo de permitir que mais crianças estejam nos espaços escolares, nas unidades escolares. O Brasil Carinhoso, ele permite que você receba dentro do ano letivo, porque era uma reclamação que os dirigentes municipais tinham, de que os recursos só vinham no ano seguinte. O Brasil Carinhoso mudou, inverteu essa lógica. Então, você atende dentro do próprio ano, você recebe recurso para, inclusive, compra de equipamentos. Então, não existe justificativa para você não atender. Se você não tivesse a demanda, tudo bem, não vamos atender, não temos demanda, fechamos um, abrimos outro, mas você tem demanda, né? Foz do Iguaçu precisa. Eu acho que essa bandeira de zerar a fila na educação infantil, ela tem que ser levantada. E nós estamos levantando, né? Estou afirmando textualmente que a nossa chapa tem sim essa firme convicção de lutar arduamente para zerar essa lista de espera na educação infantil. 11h24, Enes. Professora Joane, a senhora disse que o governo Mansur, se vencer as eleições, será o melhor do que do engenheiro Paulo McDonnell Guise, né? Se nós considerarmos que a gestão que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2016 foi um tsunami, né? Que depois o pessoal chegou à praia e com a canequinha começou a tirar água para ver se acabava com o efeito do tsunami e deu no que deu. Então foi um desastre, porque além de não dar sequência a programas prioritários, importantíssimos da comunidade, como é o caso da criança, das creches, né? Eu cito apenas isso como exemplo, mas também não deu sequência aos programas e também não construiu mais nada, não investiu, paralisou. Então, se a gente levar apenas a parte de educação como exemplo, as demais também foram um desastre, né? De obras, então, é só olhar para Felipe Vancha, que ela voltou a ser a Estrada Velha de Guarapuava, não é isso? Bom, então, veja, são 4 anos que têm que ser recuperados. Não sei quanto tempo vai demorar isso com o Mansur e a senhora. Mas também tem a questão da aplicação dos momentos. A cidade não para, ela exige sempre, né? Então, tem que ter realmente uma equipe de super-homens, de super-mulheres para recuperar tudo isso. Qual é o esquema para recuperar tudo isso e ser o melhor governo
da cidade. Paulo McDonald vai brigar comigo, né? Porque eu falei isso. Deixa ele brigar, já foi embora. Não, ele briga, o Paulo briga até com a sombra, não te preocupe. Não, eu quero dizer o seguinte, vamos lá, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. Então, nós estamos falando do Mansur. Quem é o Mansur? Eu tenho ouvido, algumas pessoas falando da falta de experiência. Eu tenho ouvido isso, eu vou para as ruas, eu tenho participado das reuniões e algumas pessoas nos interpelam, né, em relação a esse assunto. E aí eu quero lhe dizer o seguinte, nós temos hoje egressos do ensino médio, né? Os nossos filhos terminam o ensino médio e querem ir para o mundo do trabalho. Eu prefiro usar o conceito mundo do trabalho, porque para mim é um conceito mais ampliado do que simplesmente mercado do trabalho. Nós temos os jovens que terminam o ensino superior e que também vão para o mundo do trabalho. Se nós reproduzirmos esse conceito, essa tese de que precisa ter experiência, cada vez mais nós vamos deixar esses egressos, esses jovens, fora do mundo do trabalho. Então, porque nós não podemos ter essa tese. Isso soa, de certa forma, preconceituosa. E aí, tem mais uma questão. Nós precisamos lembrar que na Constituição Federal de 88 tem uma coisa que se chama tripartição de poderes. Tripartição de poderes, ou seja, a independência dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Não existe uma possibilidade de ter consulta entre esses poderes. Não existe consulta entre os poderes. De maneira que o que eu estou querendo dizer aqui que não é pré-requisito você ter passado pelo legislativo para você ser do executivo. Não é pré-requisito. Agora, na minha humilde opinião, eu entendo que ter uma faculdade de administração é sim pré-requisito. O Mansur tem a faculdade de administração, o Mansur é empreendedor, o Mansur estabeleceu as empresas dele aqui. O ponto mais forte do Mansur é exatamente a questão de desenvolvimento econômico, de empregabilidade. Todos nós, né, aqui nesta mesa, todos nós temos uma área que é a nossa área de formação, que é a nossa área de atuação. Se nós formos dizer que precisa de experiência para o executivo, então nós vamos dizer o seguinte, que para alguém ser prefeito ele precisa ter sido 2 anos secretário de educação, 2 anos secretário de assistência, 2 anos secretário do esporte, 2 anos secretário de planejamento, 2 anos secretário de finanças, 2 anos secretário da cultura. Isso não existe em lugar nenhum. O que ele precisa ter é uma equipe, né? E eu vejo na equipe do Mansur essa capacidade. E ele tem dito o tempo todo, e eu corroboro com isso, as equipes elas têm que ser técnicas. Não existe nenhuma possibilidade de você ter uma equipe boa se você deve favor para alguns partidos políticos. Não, eu vou nomear meu amigo porque ele esteve comigo, porque ele vai ser secretário. De jeito nenhum. O critério é absolutamente técnico. E o Mansur tem uma capacidade de liderança, ele foi capaz, doutor Nelson, de unir 2 forças políticas que eu até diria que foram antagônicas por muito tempo, né? O ex-prefeito Dobrandino e o ex-prefeito Paulo McDonald. Ele uniu, essa articulação, ela coube ao Mansur. Por quê? Porque a nossa coligação ela é muito clara, quando ela diz que é Foz acima de tudo. Então, é Foz acima dos partidos políticos, é Foz acima das ideologias partidárias, é Foz acima de possíveis rusgas que já aconteceram entre os 2 ex-prefeitos, porque nós levamos em consideração algo que é mais grandioso, que é a cidade de Foz do Iguaçu, que é a reconstrução total e completa de Foz do Iguaçu, que é a moralização da política partidária em Foz do Iguaçu, que é a possibilidade e a construção de políticas públicas que realmente transformem a vida das pessoas. Vocês ficam me olhando com cara de sérios, assim, né, quando a gente está falando... Não, mas nós somos sérios. Não é que nós só temos... Não. Não só parece, mas... Nós somos a esposa do César, não basta aparecer, tem que parecer também, enfim... É cara de atenção, né? É cara de atenção. Quem está aprendendo também. É cara de atenção. Joane, nós temos que fazer um intervalo comercial aqui e depois do intervalo, tão logo, você vai responder sobre saúde. Até porque nós temos feito isso com todos os candidatos e você vai responder sobre saúde, as questões de saúde aqui na nossa cidade. Equipe de De Paula Contadores se responsabiliza pelo controle e andamento de tarefas burocráticas para empresa de qualquer porte. A De Paula Contadores, que fica na rua Antônio Raposo, 310 no centro, e o telefone é 2105-2000. O site da De Paula, www.depaulacontadores.com.br. A temperatura de 23,5, nós estamos apresentando o Contraponto da Cultura aqui na Rádio Cultura, entrevistando hoje a candidata professora Joane Vilela, que é candidata a vice-prefeita de Foz do Iguaçu, na chapa encabeçada por Felipe Mansur, e depois do intervalo eu volto conversando com ela.
A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Certificado digital é na De Paula. Mais segurança, comodidade e economia para a sua empresa. Aqui, seu certificado digital sai na hora, sem pré-cadastro ou pagamento antecipado. Venha conferir, compre agora mesmo ou renove seu certificado digital na De Paula. Contadores Associados na Rua Antônio Raposo, 310, no centro, em Foz do Iguaçu. Telefone 2105-2000. Grandes clientes de todos os tamanhos. Sabe por que fazer graduação na Unopar é diferente? Além de estudar fazendo seus horários e contar com o apoio de um tutor online para tirar dúvidas, só na Unopar você tem aulas presenciais transmitidas ao vivo com o professor. Educação à distância, sim, só na Unopar. Estude já, sem pagar nada agora. Ligue 3523-0838 ou 99930-7787. Inscreva-se unoparead.com.br. Unopar, aqui você nunca está sozinho. Na Iguafarma você encontra toda a linha de medicamentos genéricos, farmácia popular e uma ampla perfumaria com as melhores marcas e menores preços. Agora também Iguafarma Manipulação, laboratório e equipamentos modernos, profissionais capacitados para desenvolver seus medicamentos. Iguafarma, a farmácia do Ademir há 44 anos, cuidando da sua saúde. 2 lojas para melhor atendê-lo. Filial Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Matriz Belarmino de Mendonça, esquina com General Meira. Disque entrega 3574-1341 e 3574-1660. Atenção para o toque dos 3 segundos. Atenção você que é da Marinha, Exército, Aeronáutica, ativo e inativo, aposentado, pensionista e servidor público. Agora você pode conseguir dinheiro extra através de empréstimos consignados do Banco Bom Sucesso de Foz. Ligue 3025-1919 ou 98809-5391 e fale com o Pedro e tenha um atendimento personalizado, rápido e fácil. Precisa de dinheiro já? Ligue 3025-3636 ou vá na Avenida JK 514, no centro de Foz. Bom Sucesso, o empréstimo amigável. Venha aproveitar as ofertas do Atacadão. Economize mais. Detergente em pó Omo Ação Caixeta de 1 kg, 6,98. Landiaço Bombril 60 gramas, 1,15. Bombom Lacta 302 gramas, 7,79. Tá muito barato. Amaciante para roupa IP 2 litros, 4,89. Papel higiênico Sublime Folha Simples 30 metros. Leve 12, pague 11 rolos, 5,36. Aproveite. Economize mais. Atacadão na BR 277, próximo à Ponte da Amizade. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Há mais de 22 anos, o rodízio de bistec é servido no restaurante do CTG Chagua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Chagua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 22 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Chagua. Almoce, jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Chagua. Telefone 3025-2701 em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Oferecimento De Paula Contadores, Rua Antônio Raposo 310, no centro. Telefone 2105-2000. Acesse o site www.depaulacontadores.com.br. E Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500.
Agora são 11 horas e 36 minutos com 41 segundos, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo, e nós estamos entrevistando no dia de hoje a 6ª candidata a falar, a Joane Vilela, que por sorteio, e depois nós teremos ainda, antes da eleição, uma rodada de entrevistas com os candidatos, né, Cida? Exatamente, sequência começando já na segunda-feira. E a Rádio Cultura e a Gazeta do Iguaçu, a Gazetinha Salve Hoje Salve. à tarde, às 15 horas, aqui a reunião com todos os representantes de partido para uma reunião onde vai discutir o debate do dia 25, a partir das 9 horas, é um sábado, aqui na Rádio Cultura. O modelo, eu gostei do modelo, viu? 9h30 às 11h. Eu gostei. Os 6 candidatos conversando. E um mediador. Conversando e um mediador. E um mediador. Todos perguntam para todos, não tem aquele esquema de eu só pergunto para um. Isso. Né? E aí, pois é, como é que você então, como é que você resolveria isso? O que você tem? Não, mas você fez isso, você deixou de fazer, você nunca fez nada. É uma conversa entre os candidatos. Vai. É um debate entre os candidatos. 5 faz a pergunta para um, aí volta, o outro faz para os mais 5 para o outro, e assim vai. Nada daquele negócio que eu vou ficar fazendo pergunta só para um. Esperamos que todos os representantes do partido mandem seus representantes hoje, às 15 horas, aqui na Rádio Cultura, e que todos aceitem a proposta do debate, né? Dessa conversa, que eu acho que é importante. 11h38. Joane, a respeito de saúde, né? Infelizmente, uma faixa de Gaza. E como é que você encara esse problema de saúde? Doutor Nelson, o senhor lembrou bem. Eu quero só, para ilustrar um pouquinho, o tempo que eu fui secretária de Educação, eu lembro que eu chegava no gabinete do ex-prefeito Paulo, sempre com uma demanda grande da educação, né? Sempre com algo que era emergencial, que precisava ser resolvido rápido. E quando eu chegava no gabinete, ele estava com uma demanda infinitamente maior da saúde. Não foram poucas as vezes em que eu saí. Ele, mas o que você queria mesmo, Joane? Não, prefeito, deixa que eu resolvo. Porque a saúde, ela é complexa, né? Várias vezes eu perguntava a ele, prefeito, aí o senhor se dedica mais à saúde ou mais à educação? Ele, não sei por que você me pergunta, é óbvio que é mais à saúde, porque a saúde tem a coisa da possibilidade, inclusive, de vir a óbito, né? Se não tiver o atendimento. Então, precisa ter muito carinho, muita sensibilidade. Na educação, você vê, durante todos os 8 anos, né, do prefeito Paulo McDonald, o primeiro mandato e o segundo mandato, nós tivemos 2 secretárias de educação, que foi a professora Bernadette, que ficou 3 anos, e eu que fiquei 5. Da saúde, nós tivemos o deputado Chico Brasileiro, que ficou 2005, 2006, depois tivemos a enfermeira Lisete, depois tivemos o médico Zarpelon, depois tivemos o Alexandre, que é odontólogo. Então, foi uma equipe bem maior, né, de secretários do que foi na educação. Isso para ilustrar a complexidade. Eu lembro que eu participava das cerimônias de posse, né, eu convivia muito com a equipe da saúde, e eu sempre brincava, eu falava, nossa, mas todo mês eu tenho que vir em posse de secretário de saúde, porque eu acho que isso não é a única explicação, obviamente, mas é uma questão que ilustra um pouquinho a complexidade. Então, a saúde pública, ela está prevista na Constituição Federal, nos artigos de 196 a 200, quando fala do Sistema Único de Saúde. Então, fala da saúde pública como um direito de todos e dever do Estado, colocando o Estado, claro, como a União, como os Estados e como os municípios. E a saúde, ela precisa realmente chegar a todas as pessoas. Nós vivenciamos aqui em Foz do Iguaçu um verdadeiro desmonte da saúde. Não precisamos repetir, não precisamos usar o tempo precioso aqui. A propósito, obrigada pela oportunidade, doutor Nelson. Acho que é muito interessante ouvir os vices, né, os candidatos a vice. Então, nós vamos falar aqui daquilo que todos nós já sabemos e daquilo que o próprio programa fantástico da Rede Globo mostrou. Nós temos como propostas, e aí de novo eu quero dizer que a gente precisa ter algo que vá além do discurso, né? O discurso é muito fácil, eu falo o tempo todo, é fácil escrever, é fácil falar, o difícil é implementar uma política pública. Então a gente está assim, trabalhando muito, estudando, levando a sério a possibilidade de um atendimento estendido, e aí pode ser na UBS, pode ser em um consultório, né, por meio de credenciamento, de um atendimento no horário estendido, para aquelas pessoas que precisarem. Os trabalhadores ficaram o dia todo, saíram às 18 horas, chegam em casa, tem algum filho, precisa saber onde vai levar o filho. Hoje eu tenho escutado mães que estão se organizando para fazer plano de saúde privado para os seus pequenos, porque eles não querem ficar na mão da saúde pública. Então, eles estão deixando de investir em outras áreas para ter o plano de saúde privado e garantir esse atendimento sempre que necessário. Todo mundo aqui, né, tem filhos. Dante, não. Não.
Dante não, vai ter. Quem tem filho sabe, né? Uma criança pequenininha chorando, com febre, com diarreia, vomitando, você precisa atender. A criança não fala, a criança não diz o que ela tem. Então, é dever do município atender. Então, essa é uma proposta desse atendimento estendido. Estamos ainda pensando no nome, né? Enfim, como que a gente vai batizar esse projeto. E também o Centro de Especialidades. O Centro de Especialidades é algo extremamente necessário. Eu não gosto muito do termo mutirão, mas talvez tenhamos que fazer aí uns atendimentos nesse regime de mutirão, e eu vou usar essa palavra por falta de uma outra mais adequada, para atendermos quem está há muito tempo na lista de espera. Eu também já encontrei mãe que me disse, Joana, a minha filha está no número 1.800 para atendimento com oftalmologista. Oftalmologista, né, que precisa ter o óculos, vai melhorar o desempenho dela, a aprendizagem dentro da escola. Então, esse centro de especialidades, ele vai dar conta de atender e diminuir significativamente essa fila. Outra questão são o laboratório, né? O laboratório, ele foi fechado, também a gente não precisa repetir aqui o que todos já sabem, mas eu fico imaginando, doutor Nelson, nós ficamos com a cidade de Foz do Iguaçu ficou 8 meses, né, com o laboratório fechado. Eu fico imaginando uma mãe que engravidou no início desses 8 meses. Ela engravidou, doutor Nelson, ela ficou 8 meses sem nenhum exame. Eu vou citar um exame, eu não sou nenhuma especialista na área, mas todos nós sabemos que se a mãe tem sífilis, por exemplo, para a gente citar um caso, se a mãe tem sífilis, ela precisa ser tratada. O bebê corre o risco de ter malformação, o bebê corre o risco de ter morte, né? Nós temos certeza do aumento da taxa de mortalidade materno-infantil aqui no município de Foz do Iguaçu por conta desse tipo de situação. Então, a gente não pode deixar. Agora, recentemente, são 50 exames por dia nas unidades de saúde. Mas 50 exames, se tem uma gestante, o médico pede 10, ficaram só 40. Então, o laboratório tem que voltar. E nós sabemos, inclusive, que o laboratório foi fechado exatamente porque você queria fazer alguns contratos, né, e não republicanos, com a terceirização, e aconteceu isso que está acontecendo com a nossa cidade, né, esse processo todo de não ter, inclusive, o exame. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos daquilo que a gente quer fazer na saúde, né, acho que esse atendimento, esse centro de especialidades vai dar conta de diminuir muito a demanda. Nós temos hoje 35 equipes de saúde na família. Dessas equipes, só 14 médicos. Então, nós precisamos dar conta de ter cada equipe, pressupõe sim que tenha um médico em horário integral, que são as 8 horas e tal. E hoje não estão completas essas equipes. Então, tem que ser um investimento forte também do município, no sentido de completar essas equipes. Ô Dante, qual é a pergunta que você quer fazer para a Joane? Joane, a sua escolha, né, a escolha do PDT, do teu nome para chegar a vice do Felipe, causou ali uma ruptura dentro do partido. Foi uma discussão grande e foi bem democrática, né? A gente chegou a falar isso aqui. Teve-se que se escolher entre Nancy e você, que era apoiada pelo ex-prefeito Paulo McDonald, e isso causou toda uma situação ali dentro que eu acho que já foi superada. Mas em cima disso eu quero fazer 2 perguntas. A primeira, qual que é a sua afinidade com o candidato Felipe Mansur, e se vocês pensam parecido para que possam trabalhar em conjunto em ganhando a eleição, e qual é o papel do ex-prefeito Paulo McDonald nessa administração através de você? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero deixar bem claro, Dante, que eu admiro a vereadora Nancy Rafaim. Não existe nenhuma possibilidade de eu desmerecer as qualidades que ela tem, quer seja como vereadora, quer seja como alguém que ficou responsável pelo Provopar, quer seja alguém que foi responsável pela política de cultura, né? Ela conseguiu levar para os bairros, ela conseguiu levar música, né? Que é algo que a gente sempre defendeu. Então, ela é uma mulher aguerrida, ela é uma mulher respeitada, e ela é uma mulher que tem sim o meu respeito e que tem sim a minha consideração. Então, eu quero que fique bem claro isso, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Em relação ao candidato Felipe Mansur, eu já citei aqui várias qualidades dele. Felipe Mansur é uma pessoa que está se dispondo a participar da vida política partidária, e que não tem nenhum outro interesse que não o interesse de realmente colaborar e contribuir com a cidade. Eu penso que o ex-prefeito Paulo McDonald, ele pode contribuir com algumas sugestões. Não existe a menor possibilidade dele assumir alguma secretaria, ele não quer, né, doutor Nelson? Ele não vai querer nenhum tipo de secretaria. Então, ele pode contribuir sempre que consultado. O Mansur já falou várias vezes do Conselho da Cidade. Eu penso que no Conselho da Cidade ele deve ter assento,
né? Acho que é uma pessoa que tem a sua contribuição, mas acho que essa nossa participação, a participação minha dentro do governo Mansur, primeiro, eu quero ter uma participação que não uma participação daquilo que nós chamamos comumente de vice decorativo, né? A participação dentro do governo Mansur, eu penso que deve ser uma participação, sim, com algumas áreas. Pode ser a educação, né? Pode ser a educação, é claro que a gente vai discutir isso. Podem ser outras áreas. Natural, né? Desculpa cortar, mas eu entendi já em uma das falas do Mansur que a Secretaria de Educação já estaria contigo. Não, é uma grande possibilidade, Dante. Eu gosto muito da ideia, sem dúvida nenhuma. Acho que com a experiência que nós já tivemos, a experiência que nós adquirimos em São Paulo também, que são outras leituras, outros contextos, é claro que vai facilitar, né? Então, eu gosto muito da ideia. Mas não estou dizendo que é a única, né? Eu acho que vice também pode coordenar outros projetos. Claro que isso vai depender dos educadores. Se os educadores entenderem dessa forma, eu vou com toda a honra e muito feliz, inclusive, para fazer um trabalho aqui em prol daquilo que a gente acredita. Joane, já que você falou de São Paulo, era a minha curiosidade pessoal. Você ajudou a governar uma cidade que tem a população do Paraná, mais ou menos isso, né? Toda a densidade demográfica do estado do Paraná, da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. É possível fazer um paralelo de dizer, aqui eu aprendi, eu levo essas experiências e eu me torno mais eficiente enquanto gestora numa cidade como Foz do Iguaçu? Eu aprendi muito, doutor Nelson, muito. Eu tenho algumas pessoas que falam para mim, Joane, você não deve dizer de São Paulo. Mas eu não tenho problema em falar sobre a minha experiência em São Paulo. Primeiro, eu não estava fora da cidade de Foz do Iguaçu brincando. Eu não estava fora da cidade de Foz do Iguaçu me divertindo. Eu estava fora da cidade de Foz do Iguaçu, primeiro, representando a cidade de Foz do Iguaçu. Todos sabiam da minha origem, né? Inclusive me chamavam de paranaense, enfim. Eu acho que isso é motivo de orgulho para a cidade. E eu trabalhei muito em São Paulo, muito. E uma das minhas atribuições, uma das atribuições principais, foi exatamente a articulação com as demais secretarias. Então, como secretária adjunta de São Paulo, eu fazia articulação com a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com a Secretaria de Promoção à Igualdade e Diversidade Racial, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Esportes. E um pouco do que nós fazíamos aqui também, né? Essa política, que eu vou chamar de política intersetorial, que eu falo que as pessoas falam muito bem sobre intersetorialidade na política pública, mas as pessoas têm dificuldade de colocar em prática. Então, isso nós temos que trazer aqui para Foz do Iguaçu. Nós precisamos pensar na criança, na formação integral da criança. Então, a criança que precisa de um atendimento na saúde. E aí, a nossa defesa, isso é nossa proposta de governo, é que nós tenhamos, e aí eu sugiro estabelecer uma faixa etária específica, né? Eu sugiro que a nossa criança, ao ingressar no ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, eu sugiro que a gente consiga fazer vários exames. O exame de visão, o exame de audição, o exame dermatológico, cardiológico, enfim, uma bateria de exames, de maneira que essa criança, em necessitando de atendimento, ela já seja encaminhada para o atendimento. Não é racional, não é lógico nós deixarmos a criança sofrendo porque ela precisa de fono, ela vai ficar 2, ela vai ficar 3, ela vai reprovar na escola porque ela precisa de um atendimento com fono, né? Ela precisa de um óculos. Ela tem que ter esse atendimento, é o direito dela e é a obrigação do poder público fornecer. Então, acho que esse meu trânsito em São Paulo, esse meu trânsito pelas secretarias, ele vai ajudar, sem dúvida alguma, aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente tem a possibilidade dessa política intersetorial de atender aquela criança cuja família precisa de uma casa, de atender aquela criança cuja família precisa de uma cesta básica. Eu não estou dizendo que nós vamos desvirtuar o papel da escola. Eu sempre sou muito séria em dizer que a escola tem, sim, a função de trabalhar o conhecimento que foi produzido, que foi acumulado social e historicamente pela humanidade. Esse é o objetivo da escola e também, a partir disso, permitir que a criança consiga elaborar outras informações, outros conhecimentos. Mas o poder público, ele tem, sim, a obrigação de ter essa visão intersetorial. A criança não é uma criança na escola, outra criança na assistência, outra criança na saúde. Ela é a mesma criança. Então, a política pública, ela tem que funcionar de forma transversal. Joane, você trabalhou com o governo do PT de São Paulo. E tinha argumentos em favor e muitos argumentos contrários, por exemplo, a política educacional do PT para o ensino fundamental.
igualdade de gênero, o tal do kit de orientação sexual e tal. O que é isso para você na visão de professora, de diretora, de secretária? É muito fácil responder isso. Nós precisamos respeitar as pessoas. Nós precisamos respeitar as diferenças. É dessa forma que eu respondo a tua pergunta. Inclusive, no nosso plano de educação, nós trazemos princípios. Dentre os princípios, a gente traz dialogicidade, que é esse princípio sempre falado pelo Paulo Freire, o do diálogo, o princípio da ética, o princípio do respeito às diversidades. Nós precisamos respeitar as pessoas, independente da orientação, da opção sexual, independente da religião, ela precisa ser respeitada. E é isso que nós pregamos. E aí não é uma bandeira da esquerda ou uma bandeira da direita, é uma bandeira do ser humano. É uma bandeira nossa enquanto pessoas humanas, que precisamos sim ensinar isso na escola e também no dia a dia. Você trouxe aqui exemplo, vocês trouxeram aqui, enfim, eu tinha vontade de comentar essa questão da corrupção, né? E esse exemplo que o Enes trouxe é um exemplo muito grave de corrupção. Nós trabalhamos isso nas nossas escolas, nós trabalhamos isso enquanto pais e mães. A minha filha era pequenininha, nós fomos até o mercado e o caixa se enganou no troco, entregou um troco maior. Cheguei na minha casa, quando eu percebi que o troco havia sido entregue a maior, eu voltei com ela ao mercado, entreguei o troco, porque isso é formação, isso é correto, né? Essa atitude que a gente tem que ter perante toda e qualquer situação. Se eu incentivo a minha filha, se eu recebo um troco a mais no mercado e eu não faço essa devolução, eu estou sendo corrupta. E a corrupção, ela começa com essas pequenas coisas. Então, às vezes a gente fala muito da corrupção, mas a corrupção, ela precisa ser em todos os sentidos. No dia a dia, no nosso trabalho, na política. Acho que são questões que são trabalhadas desde a escola, desde a formação na família. Você tem 4 minutos e o Enes faz a pergunta. Eu tenho 4 também, não? Não. Bom, então vou resumir isso. Professora Joane, o cidadão, um determinado dia, ele decide que ele tem vocação política, conversa com a mulher, conversa com os filhos, conversa com o timinho de futebol do fim de semana, e os caras dizem, não, é você mesmo, você tem tudo aí para ser vereador, você tem, enfim, vá. E ele decide e vai. E não é que o danado ganha. Só que tudo aquele cabedal de honestidade, digamos, de trabalho em comum, né? De uma hora para outra, toda aquela relevância que tem um cargo público, de um legislador, né? Termina numa forma de se locupletar, de se enriquecer rapidamente, claro que de uma forma ilícita, né? E joga tudo aquilo que a gente tinha de bom, né? De sério dele na sarjeta. E não é só o candidato a vereador, muitas vezes acontece com o prefeito, como aconteceu, né? Então a gente fica pensando, caramba, será que é o sistema que pega as pessoas e transforma ele de uma hora para outra em corrupto, né? Sei que tanto a senhora como o Felipe Mansur respiram ares totalmente diferentes disso. Mas, se a senhora tiver que conviver como vice-prefeito ou até como prefeita, né? Está tudo sujeito a isso, né? Como manter uma distância grande de um sistema como esse que está aí e parece que veio para ficar, professora? 3 minutos. 3 minutos? Nossa, eu achava que era muito tempo, já estou achando o tempo curto. Bom, vamos lá. A gente precisa entender que nós usamos hoje o termo republicano, né? Que a relação ela tem que ser republicana. O termo república, ele se opõe à monarquia. E ele se opõe à monarquia exatamente porque nós temos uma situação em que não podemos misturar o público com o privado. A partir do momento que você mistura o público com o privado, você deixou de ter essa visão republicana. Então, se você mantiver essa visão republicana, que é de entender que o que é público, você consegue se manter longe de todos esses processos. A relação com a Câmara, doutor Nelson, a relação com a Câmara, e eu vou dizer porque eu já sofri algumas vezes isso, eu entendo que a Câmara, ela precisa ter um papel muito sério, por exemplo, de, em recebendo as demandas do Executivo, analisar de forma isenta as demandas. Receber um projeto de lei vai discutir
discutir o projeto de lei, vai ver a pertinência ou não do projeto de lei. Não é aceitável que a Câmara vote porque ela faz parte do grupo A, vote porque ela recebe o mensalinho, vote porque ela foi coagida para isso, né? Então, essa moralidade, essa ética na política que a gente vem falando é exatamente isso, né? Essa possibilidade e essa necessidade de você lidar diferente do que tem sido lidado em relação à coisa pública. O que é teu, eu sempre falo, o que é teu, o teu dinheiro que você recebe, que é fruto do teu trabalho, você faz o que você quiser. Você pode subir lá na Ponte da Amizade e jogar o dinheiro lá fora. Agora, o dinheiro público não. O dinheiro público, ele precisa ser bem aplicado. Ele precisa ser aplicado de forma honesta. Ele precisa entender que o recurso público é que vai permitir que as políticas públicas sejam implementadas. E nós temos o exemplo do Fantástico é um exemplo para mim que mostra muito bem, que ilustra muito bem essa situação. Uma política pública exitosa, né, que foi o que foi mostrado há alguns anos atrás em relação à educação de Foz do Iguaçu, e agora a falta de uma política pública, né? Agora a falta dessa questão republicana do lidar com o que não é seu, de lidar com o que é dos outros. Joane, eu quero agradecer muito a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Nós vamos encerrando, então, o nosso calendário de entrevista com os vices e as vices que poderão, como diz o Enio, a qualquer momento, e a gente nunca sabe o que pode ocorrer no futuro, vir assumir. E aí nós propiciamos a cada um dos candidatos a vice a oportunidade de dizer ao público de Foz do Iguaçu aquilo que pensam, aquilo que pretende. Pessoalmente te agradeço mais uma vez, não lhe presto nenhum favor em mais uma vez de público reconhecer o teu valor como professora, como diretora, por todo o trabalho daquilo que você já prestou aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado por você ter vindo. Tem um minuto aí para você pedir voto, se quiser. Claro, com certeza. Bom, eu agradeço mesmo a oportunidade. Acho que nós tivemos, né, nessa mesa aqui, nesse espaço, nós conseguimos falar um pouco mais daquilo que a gente pensa da política pública, daquilo que nós pensamos da educação e também das outras áreas. Eu quero pedir muito à comunidade iguaçuense, né, aos eleitores, que levem em consideração o que nós estamos apresentando nos programas eleitorais, no nosso site, nas redes sociais, nas oportunidades que nós temos para as entrevistas, e pedir que eles nos deem um voto de confiança, né? Porque é só por meio do voto dos eleitores iguaçuenses é que nós conseguiremos chegar à prefeitura. Não tem outra possibilidade que não essa. Então, quero pedir mesmo, carinhosamente, que levem em consideração e que depositem esse voto de confiança no dia 2. 11h59, o Dante, é próprio do momento político, sempre os daqui para lá, de lá para cá, das fofocas, da Rádio Fofoca, e depois do intervalo comercial e depois do horário eleitoral, nós temos algumas questões, ou pelo menos uma ou duas, a explicar a respeito do comportamento da Rádio Cultura nesse processo, que eu acho que está sendo o veículo de comunicação, até por conta das emissoras de televisão, com seus compromissos e tal, não dispor na sua grade de todo o tempo que talvez gostariam de ter para fazer a cobertura do processo eleitoral. Mas depois do intervalo, inclusive, com Dom Laurindo, aqui no estúdio da Rádio Cultura, nós voltaremos com o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo.